taiga é uma vegetação de pinheiro que é encontrada em altas latitudes da porção norte do planeta. E a decomposição dela leva à decomposição no que forma o carvão mineral, que é um combustível fóssil. E sabe como o conjunto dessas árvores chama na Rússia? Não faço ideia. Bosque. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia. Mano, tá aqui, mano. Eu vou sair. Deleta isso daí e sai. Não, imagina, português. Que dessa vez com duas presenças especiais. Esse aqui vai ser o primeiro inteiramente triplo que a gente vai ter para estrear o terceiro mês de canal, ok? Eu sou o Jefferson da Química, o cara pensante do grupo. Eu sou o Kaique da Geografia, quem obedece tudo. Pra gente falar um pouco sobre petróleo. Isso mesmo, esse tema que é muito interdisciplinar, a gente vai tentar abordar cada um na sua área e de uma maneira bem simples, pra gente não aprofundar tanto, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, certo? Exatamente, senão a gente passaria uma era inteira para falar sobre petróleo. Então vamos aí pra nossa mesa didática. Petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, compostos por carbono e hidrogênio, em diferentes proporções. Além deles, temos outros tipos de constituintes também que podem fazer parte do petróleo, como oxigênio, enxofre e nitrogênio. O petróleo é o acúmulo de matéria orgânica que vai se acumular nas bacias sedimentares, que são áreas mais baixas, né? São as áreas conhecidas como palmeiras ou vasco, são as áreas rebaixadas. Então esses sedimentos vão acumular e vão juntar essas matérias orgânicas. Conforme vai passando os milhares de anos, ela vai ficando soterrada pelas camadas que vão sendo sobrepostas a ela. Essa camada sobreposta, ela vai aumentar a temperatura e vai aumentar a pressão. Aumentando o peso, essas rochas vão exercer uma influência sobre essa área da bacia sedimentar que se formou o petróleo. Esse petróleo vai se extravasar pelas rochas porosas, como o arenito, por exemplo, e vai se acumular nessas áreas soterradas. E essa matéria orgânica que foi falada, o que a gente pode dizer que é? Na verdade, ela passa por um processo de decomposição anaeróbica, ou seja, uma decomposição sem oxigênio de seres vivos. Esses seres vivos são predominantemente o pessoal que faz parte do plâncton, é a região na superfície dos ecossistemas aquáticos. E como exemplos de organismos planctônicos, a gente tem o fitoplâncton, que é a parte autótrofa, ou seja, algas, entre outras, e o zooplâncton, que é a parte heterótrofa, como por exemplo, micros crustáceos, larvas de alguns animais. A maior parte mesmo, então, vem dessa galera aqui. Bom, sobre essas bacias aqui no Brasil, elas se encontram em dois locais principais, que é a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e a Bacia de Santos, aqui no estado de São Paulo, que acaba sendo extraído essas grandes reservas de petróleo. E nós temos também a camada do pré-sal, como o Kaique falou, naquele acúmulo, naquele depósito dos sedimentos, certo? E como que acontece esse depósito? Ele vai se sedimentando e esses sólidos vão sendo compactados cada vez mais e até que você forma uma camada chamada de pré-sal e depois a camada de sal. Essa camada é característica de retículos cristalinos muito bem definidos, por isso ela é tão dura e tão difícil de ser acessada. E um problema desse acesso é que às vezes é liberado o petróleo e seus componentes na própria fauna em volta, e isso vai prejudicando e acabando com os ecossistemas locais. Pegando um gancho sobre a extração, agora nós podemos falar também sobre um processo de destilação do petróleo. Esse é um processo importante para fazer a purificação e a separação das misturas envolvidas no petróleo. A destilação é um processo onde você tem esse líquido puro, que seria o petróleo, e ele vai estar com todas aquelas misturas complexas que a gente falou. Quando você aquece ele, ele vai começando a evaporar os componentes mais voláteis. Eles vão passar por um condensador, que é um sistema de refrigeração desses gases que estão sendo formados. E nesse sistema de condensador ele volta a ser líquido e você vai extraindo cada um dos componentes. O grande problema do petróleo é que, como ele é muito rico em muitos componentes diferentes, nós temos muitos componentes dele que têm pontos de ebulição muito próximos. E qual que é o grande problema disso? É difícil você conseguir ter uma separação eficiente e deixar os nossos componentes puros. Por isso a gente utiliza um outro método de destilação, que é chamado de destilação fracionada. O que consiste a destilação fracionada? Ela
tem alguns obstáculos durante a nossa coluna de destilação que faz o seguinte, como que ela funciona? Ela tem todo o vapor que vai subindo, vapor ascendente, vai se condensando nesses obstáculos e a gota formada, ela vai estar fria e ela vai pingar. Quando ela desce, ela vai resfriando todo o vapor ascendente que está seguindo em sequência. Com isso, somente os componentes mais voláteis conseguem chegar e ultrapassar. Então você lentamente consegue separando os seus componentes um a um. E dessa forma, a torre de destilação fracionada usada para destilar o petróleo nas refinarias, ela consegue separar os diferentes tipos de componentes. Aqui nós temos alguns componentes que podemos separar nessa destilação. Os mais densos, como asfaltos, depois parafinas, óleos e gases, como sendo os menos densos, normalmente sendo os primeiros a serem separados. Conforme nos Tropagé, temos uma grande utilização desses gases e óleos como combustíveis fósseis, tais como a gasolina, o GNV e o diesel, que são os mais utilizados na economia que tem maior valor agregado. Porém, temos outros tipos de utilização, como a parafina, o asfalto, como estava mencionado na lousa interativa, também como a borracha e fazer tintas. O petróleo é utilizado em grande escala desde o ano de 1859 e coincide aí com a segunda Revolução Industrial, onde havia uma grande utilização como força motriz dos motores a explosão. Temos também uma organização que vai regular a produção e o preço do petróleo para a economia mundial, que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Com relação ainda sobre a OPEP, nela está inserido 12 países com os maiores produtores de petróleo do mundo. Deles está entre qual? Tá a Venezuela, tá o país ali do Golfo do México, que é o México e os Estados Unidos. A Rússia é um grande produtor de petróleo e utiliza bastante desses gases naturais, do diesel, do petróleo, para poder fazer sua geopolítica na Europa. E a gente tem também uma outra região que é muito rica nessa produção, que é a região do Golfo Pérsico. A gente tem países como o Kuwait, como o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, que são um dos maiores produtores de petróleo do mundo que a gente tem hoje. Esses países desérticos, a gente tem essa grande quantidade de petróleo porque em eras geológicas anteriores o nível do mar era muito acima. E como a gente já falou de plâncton, esses fitoisoplânctons, eles foram se depositando e formando verdadeiras camadas. Então, e o petróleo tem esse grande valor agregado justamente por ele ter um alto índice energético. Por exemplo, maior do que no caso do etanol. E a respeito desses combustíveis fósseis, que são combustíveis não renováveis, a gente pode destacar alguns impactos ambientais. Porque ocorre uma combustão desses combustíveis e a liberação de gases poluentes, como por exemplo os dióxidos de carbono, enxofre e nitrogênio. E esses gases poluentes podem gerar impactos como chuvas ácidas e a intensificação do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um processo natural do planeta, só que o problema é que ele está sendo intensificado, pois esses gases sendo liberados é combustão de matéria orgânica de outras eras. E esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a vocês dois pela presença aqui, certo? Opa, muito bem, valeu a participação aí no programa. Muito obrigado aí, rapaziada. Aí na próxima Rapaziada, só tem fazer nome melhor. assistindo essa porra? Ah, rapaziada, eu tô Fala aí, né? fala aí meus consagrados. Vamos lá de novo? Valeu, rapaziada, até a próxima. E não esqueça então de curtir e compartilhar esse vídeo. Mais informações sobre esse tema do petróleo, que é muito amplo, aqui na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever nesse canal. Aproveite esse conhecimento e vamos fazer ali o canal crescer cada vez mais. Já somos mais de 500 inscritos. É o canal mais visto do YouTube atualmente. Valeu, galera! Até a próxima!